Bom dia! Sextou! Mais uma live para a honra e glória do Senhor. Hoje, sexta-feira. Tá um friozinho. Deixa eu arrumar aqui. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Emanuel. Matheus. Bom dia. Hoje, sexta-feira. Para a honra e glória do Senhor. Bom dia, Itamar. Hoje nós vamos continuar falando sobre a transgressão. Nós vamos falar, sobre transgressão e iniquidade. A parte 2, a live passada nós falamos sobre o pecado. Qual a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade? Qual a diferença? Deixa eu ajeitar aqui o suporte. Acho que agora ficou bem. Como que vocês estão? Bom dia, Marta. Guardar um pouquinho para o pessoal entrar. Deixa eu colocar aqui na live o tema. Então, hoje é a continuação da nossa live passada, que nós falamos sobre pecado. Hoje nós vamos falar sobre transgressão e iniquidade. Qual que é a diferença? Transgressão e iniquidade. Deixa eu fixar aqui. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos entender o que é a transgressão, o que é a iniquidade. E vocês vão entender quais que são as consequências, quando se comete, uma iniquidade, como que funciona, o que isso causa, numa pessoa. Feche seus olhos, vamos orar para começar. Nesse friozinho. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por termos o privilégio de estarmos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos despertar em nós, Pai, o interesse, Pai, em aprender a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos, Pai, que muitos, Pai, esfriariam, Pai, o Seu amor. Muitos, Pai, deixariam de esfriar, Pai, no relacionamento contigo. Mas nós estamos aqui, Pai, sedentos, querendo, Pai, ouvir a Tua palavra. Então eu te peço, Senhor, visita, Pai, cada um agora, Pai, nesta live, aqueles que estão ao vivo aqui comigo. Que seja o Senhor, Pai, abençoando eles, abrindo as portas, dando a ele, Pai, direcionamento, uma resposta, aquilo que eles precisam, Pai, da parte do Senhor. Que o Senhor, Pai, possa, Pai, enviar resposta à oração, Pai, dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, e nós abençoamos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, a vida deles. E que seja o Senhor, Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nós entregamos, Pai, essa live, Pai, a Ti agora. Que seja o Senhor nos guardando, nos livrando de toda falha, de todo ataque das trevas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que seja o Senhor, Pai, enviando aqui, Pai, os anjos do Senhor, os anjos, Pai, de guarda, em nome de Jesus. E nós te chamamos, Espírito Santo de Deus, que se faça presente aqui, que possamos sentir a Tua presença de maneira palpável, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Leandra, Denise. Bom dia. E esse friozinho, gente? Eu falei assim, será que esse povo vai me deixar sozinha? Tá friozinho, né? Não sei aí, mas aqui tá bem frio. Mas louvado seja o Senhor, por todas as coisas, O Senhor deseja que nós nos esforçamos, para ter um relacionamento com Ele. Isso é muito bom. Amém? Então, parabéns, você venceu o frio, para estar aqui. Isso é muito bom. Então, hoje nós vamos continuar a live, porque semana passada nós falamos sobre o pecado. Então, hoje nós vamos falar da transgressão e iniquidade. O que isso impacta na vida de uma pessoa. Tá? E qual que é a diferença desses três? Então, qual que é o conceito da transgressão na Bíblia? Deixa eu abrir aqui, que eu vou pegar para vocês.
Por que que é de extrema importância a gente saber a diferença? Porque para aqueles que desejam seguir uma vida de obediência e ensinamentos de Deus, ensinamentos que o próprio Deus deixou para nós. E por que que é importante a gente saber essas coisas? Para a gente saber como se comportar no mundo, como a gente se comportar no nosso dia a dia, né? De uma forma que a gente caminha para um caminho que é de bênçãos do Senhor e não por um caminho de maldição, aonde que não atrai o favor de Deus para nós, tá? Então a transgressão, de acordo com a Bíblia, ela representa o quê? Violação das leis e princípios estabelecidos por Deus, resultando o quê? Em consequências espirituais e também morais para uma pessoa. Bom dia, Maria, Márcia, Amaral, Leidinha. Bom dia, seja bem-vinda. E já compartilha essa live, gente, porque é de extrema importância. Compartilha essa live, tá? Então vamos lá. A Bíblia, ela vai ser clara em destacar o quê? Que a transgressão, ela é o quê? Uma afronta à santidade e justiça de Deus, uma justiça divina. Ela representa o quê? Uma separação entre a humanidade e Deus, tá? Então isso resulta o quê? Em um afastamento da comunhão com o Senhor. E por que que é fundamental nós compreendermos essa realidade? Para nós buscarmos o quê? Uma reconciliação com Deus e restauração espiritual. Então, vou dar um exemplo para vocês. Talvez você ia na igreja, você sentia aquele arrepio, você chorava na presença de Deus, você sentia aquela presença, mas hoje você não sente mais isso. Você não sente mais a presença, você não chora mais diante de Deus. O que que aconteceu? Muitas das vezes pode ser que haja o quê? Uma iniquidade. Nós vamos falar sobre isso, né? Haja o quê? Uma transgressão constante. Então você acaba o quê? Afastando de Deus por causa dessas práticas de pecados constantes. Porque a palavra do Senhor vai dizer em 1 Pedro 15 o quê? Sede santos porque eu sou santo, né? Aquele que vos chamou é santo. Então, seja também santo aqui na sua maneira de viver. Então, nós precisamos o quê? Nos santificar diante de Deus, para que haja o quê? Uma restauração em nós espiritual e que nós conseguimos o quê? Nos aproximar de Deus e ter um relacionamento a nível mais profundo. Por quê? Para você ter um relacionamento com Deus mais a fundo, aquele relacionamento que você chora diante da presença, que você sente Deus, que você atrai o favor de Deus para sua vida, né? Um relacionamento de pai para filho, né? Exige o quê? Um preço. Você precisa pagar um preço. O que que é? Não é preço financeiro não, gente. Pagar um preço de quê? De renúncia, de sacrifício, de santidade, de dizer não para o pecado, certo? De o quê? De ter momentos de quê? De jejum, de oração, de leitura da palavra. Então, existe um preço que você precisa para você se aprofundar no relacionamento com Deus. Porque senão você vai ficar em algo muito supérfluo, que é o quê? Ah, eu sei que Deus existe, ponto. Não. Mas Deus é o quê? Ele é relacionamento. Ele deseja o quê? Se relacionar comigo e com você. Mas para isso, nós precisamos o quê? Nos santificar. Você pode chegar a Deus da forma que você está. Porque é Ele que purifica em nós os nossos pecados. Você pode chegar a Deus da forma que você está, mas quando você chega diante de Deus, você fala assim, Senhor, eu quero mudança. Eu quero mudar, eu quero abrir mão disso. Eu sei que isso é errado, mas por amor ao Senhor, por entender que é errado, eu abro mão disso aqui. Me ajuda. E aí Deus vai te ajudar e você vai ser o quê? Transformado. Certo? Agora, quando não há esse processo, quando você não confessa diante de Deus os seus pecados e continua nessa prática de erro, isso se torna o quê? Uma transgressão. O que é a transgressão? É você pecar, né? Em resumo, transgressão é você pecar sabendo que é errado. Você sabe que é errado fazer aquilo e você vai lá e transgride. Então, isso é o quê? Uma transgressão. Tá bom? E nós vamos falar com as consequências disso também, da iniquidade, tá? Então, uma das coisas que mais afasta, né, o nosso relacionamento de Deus é isso, né? A transgressão, é a iniquidade, tá bom? Então, olha que é importante a gente falar
que a transgressão, ela também não se limita a apenas atos, tá? Específicos, mas também abrange o quê? Pensamentos, intenções do seu coração, motivações específicos, né? Então, por exemplo, em Jesus Cristo, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, Mateus 5, né? Durante o seu ministério aqui na Terra, né? Que ele enfatizou? A importância de um coração que puro e livre de transgressões. Olha o que vai falar em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha o que Jesus está falando, que não é apenas o ato, mas também o que? Os pensamentos, as intenções do coração. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que? Com a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente deseja no nosso coração, porque Deus, ele sonda os nossos pensamentos e sonda o nosso coração. Ele examina a nossa mente e sonda o nosso coração. Ele sabe. Então nós podemos também o que? Cometer pecados apenas com o pensamento. E isso é muito sério, né? A lei está falando, sem santidade é impossível agradar a Deus. É isso mesmo. Então, a transgressão ela não vai se limitar a apenas atos, tá? Mas também pensamentos e motivações do seu coração, tá? E a Bíblia, né, se a gente for estudar, você vai ver que tem vários exemplos de transgressões, né, na palavra do Senhor. Uma delas mesmo, um exemplo, né, mostrando que o quê? Através de uma ação houve uma reação, que foi o quê? Quando a gente vê que a história no início da criação, Adão e Eva no jardim, né, Deus havia proibido que eles comessem do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas aí eles desobedecem, né, vão lá, eles transgridem a ordem de Deus, que foi uma ordem divina do próprio Deus para eles, e aí eles vão lá e fazem o quê? Transgride isso. E aí o que acontece? Resultou o quê? Na expulsão do casal do jardim, né, e a entrada do pecado no mundo. Então olha para você ver, essa punição, né, digamos assim, ela teve um impacto que duradouro na história da humanidade. Isso afetou a nós. Nós já nascemos pecadores por causa desse pecado, dessa transgressão que foi feita lá atrás. Então olha para você ver como é sério, né, a transgressão, a iniquidade. E quando nós escolhemos o quê? Você escolhe obedecer, você caminha um caminho de bênção. Mas quando você escolhe desobedecer, quando você escolhe transgredir, sabendo que é errado, né? Você tem um conhecimento, mas você escolhe o que é errado aos olhos do Senhor, isso atrai o quê? O juízo, a ira de Deus, tá? Então, aí talvez fala assim, Deus é ruim? Não, mas Deus, ele é o quê? É justiça. Deus é amor e justiça. Deus é justo, né? Eu gosto muito daquela passagem de falar sobre isso em relação à justiça, né? Porque com Deus é sim, sim, não, não, né? Passar disso é duvidoso. A própria palavra do Senhor vai dizer, né? Talvez, não sei. Não, é sim, sim, não, não. Passar disso é duvidoso. Quando Davi foi transportar a arca, né? E ele colocou a arca no carro de bois, né? Um carro que ele pediu para fazer, colocou lá. Mas aí, no meio do caminho, né? A roda estragou e a arca começou a cair, né? E um dos Uzá tava carregando ali, né? Ajudando. E aí ele tentando segurar a arca. Ele tentou segurar a arca, né? E tocou na arca. E naquele tempo, né? Não podia tocar na arca, né? Somente as pessoas apropriadas, né? Que trabalhavam no tabernáculo, né? Esqueci o nome agora. Que eles ficavam responsáveis para cuidar, né? Os sacerdotes. Eles ficavam responsáveis para cuidar do quê? Do templo, das coisas do Senhor, do tabernáculo. Então não era qualquer pessoa que poderia ali tocar na arca, né? E aí ele tocou naquela arca e aí ele foi o quê? Ele foi morto, ele morreu. Por quê? Existia uma ordem que não poderia ser tocado, né? Então, o que aconteceu? Ele morreu. E talvez a gente fale assim, não, mas ele estava com a intenção boa, né? De não deixar a arca cair, segurou. Mas e aí?
Então, gente, Deus, ele é amor e justiça. A forma como nós pensamos não é a forma que Deus pensa. Deus é muito superior a nós. A forma que Deus faz a justiça é muito diferente de nós. Porque nós, às vezes, falamos assim, não, Deus, mas, né? Deixa mais uma vez. Senhor, né? O Senhor é amor. E a gente acha que Deus vai relevar tudo. Não é verdade? A gente acha que Deus tem a graça, concordo com você, Deus tem a graça sim. Tem as misericórdias, né, que se renovam a cada manhã. Glória a Deus por isso, que é a causa de nós não sermos consumidos. Mas nem sempre, gente, Deus vai aceitar tudo. Porque Deus, ele é justiça. Vai haver um tempo de juízo, vai haver um tempo sim. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Tá bom? Então, quando você transgride algo, você faz algo que vai contra os princípios de Deus, já sabendo que é errado, isso se torna muito complicado para você. Porque aqui nós vemos, né, que o Senhor, o quê? Ele é justo, tá? Então, ele vai julgar cada um segundo as suas obras, tá bom? Então, a transgressão, gente, ela é sempre o quê? Uma desobediência, o quê? Explícita. Tá? Você já pecar sabendo que é errado. Olha o que o Senhor vai falar em Salmo 121, Salmo 101. Vai dizer assim, olha. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Salmo 101, 7. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A mentira, por exemplo, é algo errado. É algo que o Senhor não aprova. Por quê? O Senhor é um Deus de verdade. Então, a mentira vai contra o que Deus é, tá? Então, aqui o Senhor tá falando, olha, a prática da fraude, né? O mentiroso, ele não vai permanecer na minha presença. Então, vou te dar um exemplo. Você vai lá, mente, é um pecado, certo? E aí você sabe que isso é errado, em vez de você se arrepender, você continua o quê? Transgredindo, você continua mentindo, você continua fazendo aquela prática de pecado. Isso se tornou o quê? Uma transgressão. E a iniquidade, a qual nós vamos falar agora, é o quê? Pegando esse exemplo já aqui da mentira. É quando se tornou uma iniquidade, sabe o que é? Quando você já faz e você já não sente mais nada, você não sente que é errado, aquilo não te incomoda, é algo tão comum pra você. Então aquilo ali já se tornou o quê? Uma iniquidade. Mas isso tem consequência e eu vou mostrar pra vocês, tá? Então olha o que você vai falar em Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Deixa eu explicar para vocês aqui por quê. Talvez tenha pessoas aqui que também não conhecem essa passagem, eu vou explicar, tá? Então vamos ler aqui por partes. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem. O que é despiram do velho homem com suas práticas? Quando você, né, não conhecia o Senhor, você vivia o quê? Em práticas, né, que não condiziam com o Senhor. Mas conforme você vai se chegando a Deus, você vai aprendendo a palavra, igual você tá aqui, você tá estudando, você tá conhecendo, né, a palavra do Senhor. E aí você vai percebendo que você precisa o quê? Se despir dessas práticas que são o quê? Do velho homem, já não faz mais parte de você agora. Por quê? Você agora está sendo o quê? Transformado em suas ações e na sua mente, na forma de pensar. Então, você precisa o quê? Se despir do velho homem. Então, por exemplo, você que mentia, agora você sabe que é errado, você não pode mentir mais, porque a palavra do Senhor, olha, visto já que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Então, talvez você está nesse momento de quê? De revestir do novo de Deus. Saber o que é errado aos olhos do Senhor. Saber o que não agrada a Ele, tá bom? E aí vai continuar, ó. O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Você que, né, não entendeu, tá? Pode me perguntar sobre isso. Porque vai falar do velho homem, as antigas práticas, a qual não nos pertence mais. Bom dia, Norma, seja bem-vinda. Então, queridos, o pecado em si, ele consiste em uma desobediência a Deus, né? E a transgressão, ela é uma desobediência explícita, né? Porque você sabe que aquilo é errado, tá bom? Então, a transgressão, ela é uma forma agravada do pecado, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a iniquidade. Então, nós falamos sobre o pecado, a transgressão, e agora nós vamos falar sobre a iniquidade.
tá? Então, a iniquidade, ela tem vários significados. Então, por exemplo, injustiça, malícia, pecado, perversidade, conduta impura, caráter reprovável e coisas semelhanças a essas. Então, trata de quê? De transgredir intencionalmente a lei de Deus, né? Mas sendo de uma forma o quê? Que ofenda a santidade. Então, por exemplo, a iniquidade é quando nós acostumamos com o pecado. E nós não temos mais o quê? Vergonha de cometê-lo. Né? O pecado, ele se torna algo tão natural nas nossas vidas que nós achamos que não há nenhum mal em praticá-lo, né? A Bíblia diz que quando a iniquidade chega ao coração do homem, ele fica tão endurecido que já não se sabe que a atitude que está fazendo se é pecado ou não, né? Começa até a gerar uma dúvida, será que isso é errado mesmo? Ah, mas acho que não tem problema não. Ah, Deus conhece os motivos, Deus é misericordioso, né? A graça me alcançou. Mas cuidados, queridos, porque a iniquidade faz o quê? Chegar a Deus com um cheiro ruim. E Deus não aprova isso, tá? Então, quando a iniquidade, né, chega no coração do homem, ela endurece. E você não sabe se aquilo ali é bom, se realmente é errado, né? E te gera uma dúvida. Então é tempo o quê? De Deus julgar, né? Isso atrai o quê? A ira, o juízo de Deus. E nós não podemos o quê, queridos? Aceitar o pecado, nós não podemos aceitar as práticas, né, de iniquidade, porque o Senhor é santo, tá? E deixa eu pegar aqui para vocês um versículo que eu quero ler, tá? Se você puder, abre sua Bíblia em Mateus 7, 21. Olha o que o Senhor vai dizer para nós. Mateus 7, 21. Olha como que é sério isso, né? Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que o Senhor está falando. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha para você ver, existe uma reprovação do Senhor. No versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpres, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Olha que sério isso. Existe uma reprovação do Senhor para aqueles que cometem iniquidade. O que o Senhor vai dizer? Ei, eu não vos conheço. Então, olha o que o Senhor está dizendo. Não basta apenas você ouvir a palavra do Senhor. Porque aqui, olha o que o Senhor está falando na palavra. Aquele que escuta minhas palavras e as pratica. Então, não basta você só escutar. Você tem que ser praticante da palavra. Não adianta você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, você tá aprendendo, igual hoje você aprendeu. É errado mentir. Talvez você fale assim, eu já ouvi tanto isso, mas aqui eu estou te mostrando na palavra do Senhor. Né? É errado você fazer aquilo. Então você escuta a palavra, você aprende, mas você precisa o quê? Praticar, tá? De acordo com o que o Senhor deseja para nós. Porque quando você faz isso, o Senhor assemelha você o quê? Como um homem prudente, onde você edifica a sua casa sobre a rocha. Mas olha o que o Senhor vai falar, aqueles que escutam a palavra e não as cumprem, o Senhor compara o quê? Ao homem insensato. E eu quero que você reflita hoje, você tem sido um homem,
né, uma mulher prudente ou insensato, insensata? Como que você tem se comportado diante de Deus? Você tem edificado a sua casa sobre a rocha, aonde que pode soprar ventos, rios, né? E a sua casa não vai ser derrubada porque você está firmado na rocha? Ou você está construindo a sua casa o quê? Sobre a areia, aonde que se vir a chuva, os rios, né? Soprar os ventos, a casa que cai e grande é a queda. Assim diz a palavra do Senhor. Então, queridos, nós precisamos hoje refletir o que nós temos feito nas nossas vidas, porque nós temos o livre-arbítrio. O Senhor deseja que nós temos um relacionamento com Ele, mas vai depender de mim e de você. Abrir mão de tudo aquilo que não faz mais parte da nossa nova identidade em Cristo. E qual que é a nossa nova identidade? É aquela que a gente afasta o quê? Do pecado, das práticas, né, de imundícias que não faz mais parte de nós. Amém? Então, a palavra do Senhor vai dizer também que o amor de muitos, né, esfriará. Então, a iniquidade, ela traz o quê? Uma frieza, né, espiritual, uma frieza de temor ao Senhor. Você já perdeu o temor porque aquela prática de pecado já se tornou uma iniquidade. E talvez você pode até tentar justificar isso, né? Ah, Senhor, eu cometo essa iniquidade sim, eu até sei que é errado, mas o Senhor sabe, né? E eu quero que você pense, né? Será que essas coisas, né, que você tem feito, tem realmente agradado ao Senhor? Como que Deus vê isso, né? Porque talvez você está contando com o perdão de Deus, sabendo que está errado aquilo que você está fazendo e você não abre mão daquilo, né? E qual que é a consequência de quem comete iniquidade? Olha o que o Senhor vai dizer em Provérbios 10, 29. O caminho do Senhor é a fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Olha para você ver quando eu falo de um caminho de destruição, né? Uma pessoa que pratica a iniquidade, ela atrai a própria ruína na vida dela. Porque olha o que o Senhor está falando, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Quem que são os retos aqui? Os que fazem, né, agem conforme o Senhor deseja, obedecendo os princípios do Senhor, né? Todos nós somos pecadores, na palavra do Senhor vai dizer que não existe, né? Santo é somente o Senhor, né? Somente Jesus que veio aqui, né, nessa terra e não pecou. Nós somos pecadores. Mas existe uma diferença entre você pecar e você pedir perdão a Deus e você abrir mão daquilo. Agora, a transgressão, a iniquidade, é quando você permanece no erro, você já erra sabendo, você permanece ali naquela iniquidade. E o Senhor está falando, olha, ruína virá para os que praticam a iniquidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós plantamos hoje. Porque se nós plantamos bênçãos, nós vamos colher bênçãos. Mas se nós plantamos maldição, vai ser colhido o quê? Maldição. Tá bom? Então, olha o que o Senhor vai dizer também em Ezequiel 18:30. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então, o Senhor está falando que a iniquidade, ela é o quê? Ela é um tropeço na vida da pessoa. Um tropeço a qual, que quando acontece, né, quando vem a ruína, às vezes a pessoa pensa assim, ai Deus, mas por que eu tô passando isso? O que aconteceu? Né? Aonde que foi? O porquê dessa permissão? Mas o Senhor está falando, olha, ruína virá aos que praticam a iniquidade. E quando a ruína chega, não tem como a gente questionar. Querer, o Senhor explicar tudo por que está acontecendo aquilo. Ou achar que é permissão de Deus, né? Mas foi coisa que, né, talvez você próprio plantou. Então nós precisamos, né, tomar esse cuidado. Amém? E uma pergunta, existe perdão para quem comete a iniquidade? Há perdão para aquele que se arrepende da iniquidade, né? E precisa o quê? Pedir ao Senhor para dar o quê? Ânimo, para se manter o quê? Fiel a Deus até o fim, né? Olha o que o Senhor vai dizer. Em Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas
feridas fomos curados. Então aqui está falando que nós não conseguimos o quê? Nos purificar da nossa própria iniquidade. Foi por isso que Jesus, né, precisou vir, foi por isso que Deus enviou seu Filho amado, né, para o quê? Para nos limpar das nossas transgressões, né, das nossas iniquidades, né? Então nós precisamos honrar isso. O porquê que nós escolhemos fazer o contrário, nós não podemos mais agir, né, de forma o quê? Imatura, porque além de nós afastarmos o nosso relacionamento com Deus, né, da gente não poder se achegar a Ele, ainda existe o quê? Um juízo, que é o quê? A queda, né? O Senhor está falando aqui na palavra que é a ira, a ruína que virá, né? Dos que praticam a iniquidade, né? Então a nossa vida é a vida de semeadura, tá? E para nós sermos limpos das iniquidades, nós precisamos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, né? E aceitar Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, é necessário você aceitar, né? E quando nós reconhecemos as nossas iniquidades, nós pedimos perdão a Deus. Talvez você já tenha anos, né, de convertido e aí você se pegou o quê? Cometendo uma iniquidade. Mas eu quero te falar que ainda existe salvação, ainda existe para você a possibilidade de se arrepender e pedir perdão a Deus. Amém? Então, depois que nós convertermos, né? Depois que você aceita Jesus, é normal sim você falhar, é normal sim cometer pecado, mas porque ainda assim nós não somos o quê? Perfeitos. Mas nós precisamos o quê? Lutar contra essa natureza. Dizer não ao pecado, dizer não à transgressão e dizer não à iniquidade, tá? E o Senhor, Ele perdoa, querida, as nossas falhas, as nossas ofensas, sabe? Porque Ele é amor, Ele é misericordioso. Mas viver em iniquidade, você cometer aquela prática ali constante de pecado, né? Alguns falam que é o quê? É o pecado de estimação, né? Se tornou algo tão comum no dia a dia, né? E o Senhor não aprova isso, tá? E para nós finalizarmos, olha, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é o Senhor que nos purifica. E eu quero deixar aqui para vocês uma oração para quem está em iniquidade, tá? E sabe, queridos, Deus sabe se você está disposto a mudar. Se você quer abandonar essa prática, tá? De iniquidade. Olha aqui uma oração que você pode fazer da própria palavra do Senhor. Em Salmos 51, você que está em iniquidade, em transgressão, precisa de uma mudança urgente. Olha o que vai dizer em Salmos 51, no verso 1 e 2. Se você pode fazer isso como a sua oração, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É isso que você pode fazer como a sua oração, tá? Para que, talvez você fale assim, Viviana, realmente eu tô na iniquidade, eu não sinto mais o peso, né? Do pecado, isso não já me incomoda mais. Mas eu quero te falar que você precisa, né, pedir ao Senhor essa sensibilidade, abrir mão daquilo que é errado, tá? Para que Ele venha o quê? Para que Ele venha cuidar de você e te limpar completamente, purificar de toda a sua iniquidade, do seu pecado, tá bom? A Ivânia falou, bom dia, Deus abençoe nosso dia. Deus abençoe, Ivânia. A Silvana falou, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, é isso, né? Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. E talvez você fala assim, Viviane, eu realmente não estou sentindo mais a presença de Deus. Então, você precisa o quê? Ver aonde foi, né, que você errou, aonde foi que você caiu, né? Se realmente vale a pena você continuar nessa prática de iniquidade. Talvez é um relacionamento,
né? Talvez é um trabalho, né? São tantas coisas, né, que pode ocorrer durante a nossa vida, mas que isso pode se tornar uma prática de iniquidade, aonde nos afasta de Deus, né? Faz com que nos perdemos da presença dele. E isso é muito ruim, tá? E olha o que o Senhor vai dizer em Romanos 2, 6, 11, para finalizarmos aqui. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha para você ver, haverá o que? Ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade. Então você que está praticando iniquidade, você está rejeitando a verdade do Senhor, a qual você já conhece, mas você continua seguindo o quê? A injustiça. E o Senhor está dizendo, haverá ira, haverá juízo, haverá indignação. E queridos, ai de nós estar debaixo da ira do Senhor. Ai de nós. Continuando, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Está lá em Romanos 2,6. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todos que praticam o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Então o Senhor está falando, ó, haverá tribulação, angústia para quem pratica o mal, para quem está rejeitando a verdade. Mas haverá paz, haverá glória e honra para aqueles que praticam o bem. Então, queridos, aqui fala muito bem sobre a semeadura. Você está plantando, você vai colher. E depois, quando vir a colheita, né, se a colheita for ruim, não adianta a gente querer culpar Deus, né? Achar que Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, se eu estou passando isso aqui é porque é para eu aprender algo. Realmente é para você aprender, mas você tem que lembrar o quê? O que será que eu plantei lá atrás? E eu quero que você faça dessa oração, né, dos Salmos que a gente leu. Deixa eu pegar aqui os Salmos 51, né, para que Deus tenha misericórdia, né, de nossas vidas. E que se você, né, se encontra nessa situação de iniquidade, você realmente pedir perdão a Deus, para que haja o que? Uma restauração espiritual. Para que você tenha um relacionamento com o Senhor sadio, né? Saudável, tá bom? Que Deus possa falar essa palavra com você. E agora eu quero orar para nós finalizarmos. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, eu coloco para a vida de cada um diante do altar, Pai do Senhor. Que seja o Senhor, Pai Espírito Santo, Pai, falando ao coração dos teus filhos. Que eles possam, Pai, avaliar, Pai, na conduta deles, se há algo, Pai, que precisa mudar, se há algo, Pai, que eles precisam abandonar, Senhor. Porque o Senhor, Pai, não aprova, Pai, a iniquidade. O Senhor, Pai, não aprova, Pai, a transgressão. Então, nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Apaga, Senhor, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Senhor. Purifica-nos, Pai, do seu pecado, do nosso pecado, Senhor. Purifica-nos, Pai, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, Pai. Porque o Senhor vai falar que a Tua palavra, Pai, o Senhor é santo. Então nós precisamos, Pai, ser santos como o Senhor é, Pai. Então nos ajuda, Pai, a manter os nossos pés firmados na rocha do Senhor. Nos ajuda, Pai, a não, Pai, ir para um caminho, Pai, de ira, um caminho, Pai, de indignação, mas um caminho, Pai, de honra, de paz, de amor, Pai, do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, nos achegar diante de Ti, Pai, com as nossas vestes limpas, purificadas, porque há de vir, Pai, o Cordeiro Santo, buscar a Tua igreja, e nós precisamos estar limpos, purificados, santificados, Pai, aguardando o Cordeiro. Então, em nome de Jesus, Pai, não deixa, Pai, os Teus filhos perecer, não deixa, Pai, eles serem enganados, que eles possam escolher o que é bom e correto aos olhos do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, guarda, Pai, os teus filhos. Guarda, Pai,
a família, a parentela, em nome do Senhor Jesus. E nos dá, Pai, um excelente dia, um excelente final de semana. Que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo mal, Pai, deste mundo. Nos livra do homem sanguinário, da bala perdida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos livra dos laços do inimigo. Aonde o inimigo, Pai, tenta, Pai, entrelaçar o teu povo. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles possam ter discernimento espiritual para discernir o que é bom, o que é correto aos olhos do Senhor. E que eles possam saber discernir o que é as astutas ciladas do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles possam ter cautelas e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Marta está falando, as misericórdias do Senhor Jesus Cristo são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, é isso mesmo. Que Deus abençoe você e que você possa, né, compartilhar essa live, né? E sexta-feira que vem estamos aqui novamente às 7 horas da manhã, ao vivo, pelo Instagram, tá bom? Que Deus abençoe vocês, ó. Um forte beijo.